Então, Mateus capítulo 4, verso 18 em diante. Quem achou diz amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Irmãos, glória a Deus. Que palavra abençoada, irmãos. Nós vimos aqui no domingo passado que Jesus, depois da sua provação no deserto, ele dá início ao seu ministério pregando acerca do reino de Deus, pregando o evangelho do reino. Nós vimos que a pregação de Jesus, irmãos, é arrependa-se porque é chegado o reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Irmãos, o reino de Deus, ele está entre nós, ele está em nós. É o governo de Cristo. Embora hoje ele governe por meio do seu Espírito, por meio do seu povo, por meio da sua igreja, haverá um dia, irmãos, que descerá novos céus e nova terra, e o reino do Senhor será completo neste mundo. Amém? Nós aguardamos por este dia. A palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus, então, no verso 18, ele caminha junto ao mar da Galileia. Jesus costumava andar por ali, e ele chama para si alguns discípulos. E aqui Mateus ele vai falar sobre 4 discípulos. Ele vai falar sobre Simão, que é também chamado Pedro, sobre André, sobre Tiago e sobre João. Irmão, nós precisamos entender uma coisa aqui primeiro. Não é a primeira vez que Jesus via esses homens, ou que esses homens via Jesus. Se você olhar lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 35, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35, você vai ver que quando João Batista estava batizando, e Jesus passa ali, João Batista dá testemunho de Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos discípulos que estava com João Batista, irmãos, era André, irmão de Pedro. E eles vão até Jesus. Olha comigo aí. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou aonde mora? E respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que eu tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, irmãos, entenda bem, André estava com João Batista, era discípulo de João Batista. Mas quando João Batista dá testemunho de Cristo, André passa a seguir Jesus. João Batista mesmo disse: olha, eu não sou o Messias, eu sou aquele que anuncia o caminho, que prepara o caminho para a vinda do Messias. E André, irmãos, provavelmente ele volta e chama Pedro e diz: achamos o Messias. E Pedro então acompanha o seu irmão para ouvir o Senhor. Assim se dá com João, assim se dá com os outros. Irmãos, e eles começam a ir até onde Jesus estava,
e depois ouviam o Senhor e voltavam para os seus afazeres. Eles foram até Cristo, irmãos, e isso por cerca de 1 ano. Eles ouviam o Senhor. Quando Jesus está no mar e ele chama os seus discípulos, irmãos, já fazia 1 ano que eles estavam ali acompanhando o Senhor de longe, ouvindo a sua palavra, irmãos, vendo o que Jesus fazia, mas sem deixar os seus afazeres, sem deixar a sua vida prática. Mas agora, irmãos, não é os discípulos que vão até Jesus, agora é Jesus que vai até os seus discípulos e os chama. E isso é importante, você sabe por quê? Porque muitos vêm a Cristo, irmãos, e até ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, mas depois vão embora e continuam com a sua vida, com os seus afazeres normais. Mas o dia que Cristo, irmãos, nos alcança e nos chama pelo nome, a nossa vida é completamente transformada. Então a palavra de Deus fala, irmãos, que ele chama Simão, chamado Pedro, e chama André, o seu irmão. Eles eram pescadores, eles estavam pescando, assim também como João e Tiago, irmãos, estavam lavando as suas redes, estavam cuidando dos negócios do seu pai. E é interessante, irmãos, que quando Jesus chama eles, a palavra de Deus vai dizer que no mesmo instante eles deixam tudo para seguir o Senhor. Eles abandonam tudo, irmãos. Não quer dizer que eles nunca mais pescariam, pelo contrário, eles pescaram várias outras vezes, mas agora debaixo do propósito, debaixo do chamado de Deus. Irmãos, entenda bem nessa noite, Jesus chama eles e dá uma missão, fala: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Antes de nós entrarmos aqui, irmãos, nesse texto específico, eu quero falar um pouco sobre esses discípulos. É interessante, irmãos, que não apenas eles foram chamados, muitos outros foram chamados depois deles, inclusive nós que aqui estamos. Fomos chamados pelo Senhor para sermos os seus discípulos. E o chamado de Jesus foi esse: olha, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso. O chamado do Senhor foi esse: olha, tome a tua cruz e siga-me dia após dia, negue-se a si mesmo, renuncie o mundo com os seus prazeres e depois siga-me. O chamado do Senhor foi esse: aquele que amar qualquer coisa nesse mundo mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos, esse chamado, ele também foi estendido para cada um de nós que aqui estamos. E quando nós olhamos para a vida dos seus discípulos, irmãos, nós vamos ver, por exemplo, que André, como eu disse, ele foi um dos primeiros irmãos a estar com o Senhor. Ele leva Pedro depois, ele leva alguns outros depois. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos a vida desse apóstolo, eu quero falar só um pouco do final da vida deles, pelo menos desses 4. Todos os apóstolos, todos os 12, com exceção de Judas, e depois outro é colocado no seu lugar, todos eles, irmãos, morreram por causa de Cristo. Todos eles viveram a sua vida para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Eles não buscaram famas para si, eles não buscaram glórias para si, eles não queriam que os seus nomes, irmãos, fossem reconhecidos no mundo inteiro, mas eles queriam que com a sua vida o nome do Senhor fosse glorificado. Diferente, irmãos, dos nossos dias, onde as pessoas estão atrás de famas, glórias e reconhecimentos, onde às vezes você faz algo para Deus e se alguém não reconhecer, se alguém não te agradecer, se alguém não falar, você fica com raiva e vai embora. Irmãos, esses homens deram testemunho com a sua vida daquilo que Deus realmente fez na vida deles. Nós vemos, irmãos, que a tradição, a Bíblia não fala exatamente como todos eles morreram, mas nós temos a tradição, nós temos os pais da igreja, nós temos os historiadores que vieram depois, e eles nos contam, irmãos, algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, quando nós vemos falar de André, irmãos, André, ele foi um evangelista, ele foi um missionário, ele pregou a palavra de Deus, e na hora da sua morte, irmãos, a tradição nos diz que por não ser digno de morrer como o Senhor, ele morre, irmãos, na cruz em formato de X. Ele dá testemunho do Senhor através da sua vida, isso por volta do ano 60. Ele morre, irmãos, não na cruz com formato de T, mas com formato de X, fazendo com que o seu corpo, irmãos, sofra um pouco mais. É interessante que esses homens, na hora da morte, eles glorificavam a Deus.
É interessante que esses homens, na hora da sua morte, eles não temiam. Pelo contrário, como o próprio apóstolo Paulo disse, eles sabiam que a morte não era o fim, mas era a porta que nos levava a Cristo. A morte, irmãos, para o cristão é o começo de uma eternidade com o Senhor. Irmãos, o maior inimigo do ser humano é a morte. Todos a temem, até aqueles que querem morrer. Certa vez o homem falava: eu quero morrer. Jogaram ele no mar, ele não sabia nadar, ele gritava: socorro, me tira daqui. Irmãos, ele não queria morrer. Na hora da morte todos temem de medo, todos se assustam, todos, irmãos, se apavoram. Mas aqueles que confiam no Senhor não temem. Aqueles que confiam no Senhor não temem a morte, porque sabem que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou para a glória de Deus, Ele triunfou sobre ela, e nós, por causa dele, a venceremos também. Ainda que o nosso corpo caia por um instante, haverá um dia em que nós ressuscitaremos para a glória de Deus, e seremos completo, corpo e alma, transformados para o Senhor. Estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, André, ele dá testemunho com a sua vida. Assim também os outros apóstolos. Nós vamos ver, por exemplo, a vida de Pedro. Pedro, irmãos, é chamado por Cristo para ser o seu discípulo. E assim como Pedro, irmãos, todos os outros precisavam ser treinados, precisavam ter a sua vida mudada. Eles tinham uma personalidade, irmãos, e Cristo precisava tratar isso. Eu falei aqui essa semana para trás. Hoje, irmãos, nós damos desculpas para coisas que nós não podíamos dar. Por exemplo, nós vemos a teoria das personalidades e falamos: pastor, mas eu sou assim porque eu sou sanguíneo, os 4 temperamentos. É por isso que eu sou desse jeito, que eu sou melancólico. Irmãos, não importa o seu temperamento, Cristo, Ele veio para nos mudar. E isso não é desculpa para pecarmos contra o Senhor. De modo que a solução do problema, irmãos, não é reconhecer de que temperamento você é, mas é vir a Cristo em arrependimento e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, muda o meu caráter. Esse Pedro, irmãos, que ele era um pouco bravo, um pouco inconsequente, um pouco, irmãos, irresponsável e até mesmo covarde. Esse mesmo Pedro, na hora da sua morte, com um ato de coragem, irmãos, ele proclama a sua fé no Senhor e ele diz: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo, tornando a sua morte mais rápida, tornando a sua morte mais dolorosa, irmãos, fazendo com que o sangue do seu corpo desça para a sua cabeça, e ali ele dá testemunho do Senhor. Esse mesmo Pedro que antes negou o Senhor, com medo de morrer, agora, irmãos, ele diz: olha, eu não posso morrer como meu Senhor, pois eu não sou digno, então eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Olha a coragem desse homem, olha a ousadia desse homem, irmãos. Agora, com a sua vida transformada, com a sua vida mudada, Pedro morre, irmãos, por volta do ano 64, mais ou menos, depois de Cristo. Ele é o último dos apóstolos a morrer, com exceção de João. João ainda está vivo, irmãos, e a palavra de Deus fala que João, ele é levado para a ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa da sua fé, e ali ele tem uma visão do Apocalipse, onde ele nos escreve o livro de Apocalipse. Irmãos, a Bíblia termina com o livro de Apocalipse, mas os pais da igreja, principalmente Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que depois do exílio, João volta para Éfeso, e ali na cidade de Éfeso ele é pastor daquela igreja, e ali, irmãos, já na sua velhice, os historiadores dizem que ele vai para a igreja não tendo força nas suas pernas, ele vai carregado pelos seus diáconos. Enquanto ele ia sendo carregado, ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. Irmãos, na sua velhice ele dava testemunho, irmãos, da sua fé em Cristo, do seu amor em Cristo. Ali naquela igreja de Esmirna, irmãos, ele faz um discípulo chamado Policarpo. Policarpo, pastor de Esmirna, começa a pregar o evangelho, e se levanta uma grande perseguição, irmãos, e prendem ele, e fala com ele: olha, você tem apenas uma saída, amaldiçoe a Cristo, negue a sua fé. E ele diz assim: olha, em 84 anos servindo o Senhor, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me entristeceu, como posso eu agora negá-lo? Aí eles falam de novo: Policarpo,
abandone a sua fé, amaldiçoe a Cristo. E ele fala: olha, eu declaro para que todos ouçam que eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. E assim, irmãos, ele morre dando testemunho da sua fé, discípulo de João. Irmãos, olha como que esses homens viveram, e como que é diferente do que nós temos vivido hoje. Nós temos ainda um outro discípulo, irmãos, que é Tiago, chamado de Tiago Maior, em contraste com outro Tiago, que é o irmão de Jesus. Irmãos, veja bem, esse Tiago, irmãos, a palavra de Deus fala, como eu disse, ele morre por volta do ano 44. Ele é o único dos apóstolos que tem um relato na Bíblia. Ele é o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Mas ele morre, irmãos, por volta do ano 44, por causa de uma perseguição em Roma. E lá no livro de Atos, capítulo 12, não precisa abrir não, os irmãos, a palavra de Deus fala que Nero, irmãos, ele começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir o povo. E ali, irmãos, eles começam a ver que quando eles matam um dos apóstolos, o povo que ali estava ficaram eufórico e queria mais. Aí ele começa a dizer: olha, vamos perseguir mais, vamos matar mais. Nessa mesma ocasião, Pedro está preso. Pedro era o próximo que iria morrer, mas é onde tem aquela passagem que o anjo tira Pedro da cadeia e o Senhor o livra da morte. Irmãos, todos eles, nessa perseguição morre Tiago. Nessa perseguição ele morre, por causa da sua fé, por causa do seu amor a Cristo. Todos eles deram testemunho do Senhor com a sua vida. É por isso, irmãos, que quando nós falamos de testemunhar a Cristo, diferente do que muitos pensam, não é você contar uma bênção que Deus fez na sua vida apenas, mas ser testemunha do Senhor não é falar de você, é falar dele. É através da sua vida você mostrar para o mundo que você vive, que você é cristão, que você carrega as marcas de Cristo. Pastor, quais são as marcas de Cristo? Irmãos, as marcas de Cristo são renúncia, sofrimento, irmãos, sacrifício. Nós, igreja, carregamos as marcas do Senhor em nós. E aí, irmãos, nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos, e o seu chamado, irmãos, primeiro ele é divino. Ele fala: vinde a mim. Quem chama é Ele, irmãos. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos escolhe. Eu sei, irmãos, e é por um costume de linguagem na igreja hoje, e muitas pessoas falam até sem pensar, mas a gente fala: pastor, quando eu vim a Cristo, ou quando eu aceitei Jesus. Irmãos, tudo bem, não é errado você falar isso, mas biblicamente falando, foi Cristo que veio a nós. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Pastor, quando eu encontrei Jesus, irmãos, foi Ele que nos encontrou. É nós que estávamos perdidos. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, Ele nos aceitou na sua presença. Ele nos fez filho, Ele nos fez herdeiros. E se nós viemos a Ele, foi em resposta a um chamado: vinde a mim, venham a mim. E isso fez com que os nossos olhos se abrissem, os nossos ouvidos se abrissem, e nós passássemos a ver e ouvir a verdade de Deus. Nós éramos cegos, irmãos, nós passamos a ver. Agostinho de Hipona, nas Confissões, ele fala: olha, a sua voz bradou tão forte que rompeu minha surdez. A sua luz me iluminou de tal maneira que fez com que os meus olhos cegos passassem a ver. Irmão, você já pensou quão glorioso é esse chamado? Vinde a mim, venham a mim. E assim, em resposta, nós viemos a Ele. Em resposta, nós nos achegamos a Ele. Em resposta, nós passamos a servi-lo, a viver não a nossa vida, mas a vida que Ele preparou para nós. Ele morreu a nossa morte, e agora, irmãos, nós vivemos a sua vida. Agora nós podemos ser novas criaturas, podemos ser filhos de Deus. Agora nós podemos andar em tua presença em verdade. Irmãos, isso é glorioso para nós. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: todo aquele que nasce pela emoção morre quando a emoção passa, mas aqueles que vêm a Cristo pela fé, irmãos, eles permanecem para sempre. Eles estarão firmes com o Senhor. Então veja bem, o chamado ele é divino, mas não apenas o chamado, a transformação é divina. Jesus fala: vinde a mim, eu vos farei. Não somos nós que faz nada,
Não somos nós que nos transformamos. Ele fará de nós homens e mulheres diferentes, transformados. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Enquanto você lutar na sua força, você não vai ter êxito, você não vai ter vitória. Agora, o dia que você vier a Cristo, irmãos, e reconhecer a sua fraqueza, é quando o Senhor começará a transformar a sua vida. Muitos não entendem o que a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo fala: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Agora, enquanto eu acho que eu sou bom, enquanto eu acho que eu sou forte, enquanto eu acho que eu posso resolver tudo, irmãos, eu não venho a Deus. Eu não consigo me humilhar, porque eu acho que eu dou conta dos meus problemas. Mas o dia que eu curvo a minha cabeça e falo: Senhor, eu sou fraco, eu preciso de Ti. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pecador, mas o Senhor é santo Deus, que perdoa os pecados e muda o coração do homem. Quando nós viemos a Cristo dessa maneira, é onde Deus começa a trabalhar no nosso interior, trabalhar no nosso coração. A transformação, ela é divina. Nós não podemos mudar a nós mesmos. É por isso, irmãos, que muitas das vezes você luta dentro da sua casa, e você briga, e você fala: mas não muda, esse homem não muda, essa mulher não muda. Só Deus pode mudar o coração do homem. Só Deus pode transformar o coração do homem. Quando eu falo homem, eu me refiro no geral, homem e mulher. Só Deus tem o poder para isso. Às vezes a gente fala: como eu queria poder abrir a mente dessa pessoa e colocar a verdade dentro da cabeça. E você fala uma, fala duas, fala 10, fala 20, e parece que entra no ouvido, sai no outro. Você fala: por que, Deus? Está tão claro. Irmãos, está claro para aqueles que já receberam a verdade, para aqueles que já tiveram seus olhos abertos. Pastor, então o que eu faço? Você tem que orar, você tem que clamar. Deus, como o Senhor mudou o meu coração, muda o coração desse homem, muda o coração dessa mulher. Como o Senhor me salvou, salva meus filhos. Como o Senhor me chamou, o chamado é divino. E eu sei, ó Pai, que o Senhor chamou não só a mim, mas a Tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, eu e a minha casa serviríamos o Senhor. Eu e a minha casa seríamos salvos. É isso que nós reivindicamos, é isso que nós clamamos. Irmãos, então o chamado é divino, a transformação é divina, e a obra é divina, o ministério é divino. Eu vos farei pescadores de homens. É Ele que chama, é Ele que faz, e o ministério é dele. De modo, irmãos, que nós não fazemos o que nós queremos, mas apenas aquilo que fomos ordenados, de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Pedro estava pescando com os demais, e isso todo mundo podia fazer, mas pescadores de homens, somente aqueles que foram tocados por Jesus, que foram chamados por Jesus, aqueles que foram transformados por Jesus. Por quê? Porque antes, irmãos, do mundo ler a Bíblia, eles vão ler a nossa vida. Antes deles abrirem a Bíblia, eles vão olhar para nós. E se eles olharem para nós e vermos que nós somos cristãos fiéis, que a nossa vida dá testemunho de Cristo, aí sim eles vão procurar saber qual é o Deus que nós servimos. Eles vão olhar para nós e vão falar: ali está um homem, uma mulher completamente diferente, que não anda segundo o curso desse mundo, que não se seduz pelas glórias dessa vida, mas que anda em sacrifício, em renúncia, de acordo com a vontade de Deus. Ali vai um homem ou uma mulher que tem coragem de assumir o prejuízo por causa do amor a Deus, por causa do amor a Cristo. Ali vai um homem ou uma mulher que tem coragem de abrir mão, às vezes, de direitos numa briga, para dar testemunho do Senhor, para não envergonhar o seu mestre. Ali vai um homem ou uma mulher que nem a morte pode fazer com que eles voltem atrás, pode fazer com que eles temam. Eles são corajosos, eles são amorosos, eles são fiéis, eles são pessoas de palavra reta. O que é isso, pastor? Não é aquela pessoa de dupla palavra, de duplo significado, de duplo sentido. É uma pessoa de palavra reta, ele fala, ele cumpre. Antigamente, irmão, se confiava nas palavras, hoje em dia não. Antigamente uma palavra bastava: eu te dou a minha palavra, isso bastava. Hoje, se você falar isso, as pessoas vão rir de você. Mas o cristão, ele tem que ser diferente. Irmãos, a obra do Senhor, ela é divina. Nós não podemos fazer da nossa maneira, nós não podemos fazer de qualquer jeito.
Todos nós fomos chamados por Cristo. Às vezes você fala, pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Primeiro, irmãos, Deus te chamou para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Ele te chamou para que você viva para a glória dele, para que você desfrute da grandeza dele. Quantos cristãos estão na casa do Pai como o irmão mais velho, irmãos, apenas cumprindo as obrigações, mas não desfruta do seu Pai? E aí depois fala, quantos anos eu te servi, nunca tive nada. E o Pai fala, você esteve aqui, tudo é seu. Você que nunca desfrutou, você que não quis, você que não quis ter comunhão, você que não quis buscar, você que não quis experimentar. Irmãos, o salmista diz, vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado isso na sua vida, irmãos? Você tem provado isso na sua vida? Às vezes sua vida, irmãos, está virada de cabeça para baixo, uma dificuldade atrás da outra, e você levanta pela manhã, vai trabalhar com um sorriso no rosto, irmãos, e parece, quem te vê, parece que você não tem problema nenhum, e você fala, a minha confiança está em Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus chama os seus discípulos, assim como Ele nos chamou. A palavra de Deus continua dizendo, irmãos, no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermo. É interessante que nós focamos na segunda parte e esquecemos a primeira. Pastor, queremos as curas, queremos os milagres. E aí quando entra na hora da pregação, na hora da palavra, na hora do ensino, não, essa parte eu não quero. Irmãos, quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi isso? Cultos e mais cultos, igrejas e mais igrejas, que na hora do louvor e das apresentações, todo mundo é espiritual, todo mundo chora, todo mundo busca, mas quando abre a Bíblia, irmãos, parece que aquele povo que estava ali buscando não está mais. Eles vão embora, eles começam a conversar, eles começam a bater papo, eles começam a distrair, o culto acaba na hora que abre a palavra. Irmãos, é interessante que existe uma sequência em tudo aquilo que Jesus faz. Sempre que Jesus curava, Ele pregava primeiro, Ele ensinava primeiro. Você sabe por quê? Porque Ele pode curar o seu corpo hoje, amanhã você vai morrer do mesmo jeito. Mas se Ele curar e salvar a sua alma, você nunca morrerá. Ainda que morra, viverá eternamente. Ele pode curar o seu corpo hoje, mas amanhã você adoece de outra enfermidade. Mas se Ele trazer salvação para a sua vida, nada nem ninguém pode tirar isso de você. É por isso que Ele prega primeiro, é por isso que Ele ensina primeiro. E tendo ouvido a verdade, irmãos, os corações estão abertos para receber as bênçãos do Senhor, para receber aquilo que Deus tem para nós. Ele curava toda sorte de enfermidade, irmãos. Nada é maior, nada é grande demais para Ele. Não existe problema que Ele não possa resolver. Ele expulsava os demônios, Ele curava os enfermos, Ele levantava os paralíticos. Irmãos, tudo isso para confirmar que Ele de fato era o Messias, que Ele de fato era o Salvador, que Ele de fato, irmãos, o que Ele dizia, o que Ele pregava era a verdade de Deus para nós. Ele saía por toda parte pregando o evangelho do reino, e o resultado disso, verso 25, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além de Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quão grande numerosas multidões estavam ali, irmãos? Todos vieram para ouvir a sua voz, todos vieram para ser curados por eles. Agora eu quero destacar uma coisa nessa noite, nós vamos orar. Aonde Jesus estava a multidão. A multidão faz parte da caminhada com Cristo. Agora eu quero te dizer uma coisa: multidão é uma coisa, discípulo é outra. A multidão estava com Cristo enquanto o pão multiplicava. A multidão estava com Cristo enquanto os sinais eram feitos. Mas na hora que vinham as perseguições, a multidão ia embora e ficava apenas os discípulos. Certa vez Jesus pregou uma palavra dura, irmãos, e todos foram embora. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês não vão também não? E eles respondem: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde buscaríamos vida longe de ti, Senhor? Como encontraríamos vida sem o Senhor? E eu imagino Jesus dizendo: mas toda a multidão foram embora. Se vocês ficarem comigo, vocês não serão famosos.
Se vocês ficarem comigo, vocês não terão glória, fama, poder. Se vocês ficarem comigo, pelo contrário, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão oprimidos. Os da sua casa te odiarão. E eu imagino os discípulos olhando e falando: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, nós fomos chamados para sermos discípulos. Nós não fomos chamados para ser multidão. O discípulo é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Alguém aqui sabe o que é arado? Alguém aqui já mexeu ou já viu no interior, na roça, o arado? Hoje, irmãos, nós temos maquinários fantásticos que fazem o trabalho, e talvez você encontre isso em alguns lugares mais pobres, mais difíceis. Mas uma vez, irmãos, que o arado estava ali sendo conduzido pela junta de bois e o homem estava ali conduzindo, ele tinha que focar no seu serviço, ele não podia olhar para trás, que se ele olhasse para trás, irmãos, perdia o controle. Aquele que põe a mão no arado, aquele que vem a Cristo, aquele que é mudado por Cristo, aquele que está na sua obra, aquele que dá testemunho do Senhor, ele não pode olhar para trás, ele tem que continuar focado. Ah, pastor, mas eu estou indo e as lutas estão aumentando. Continue olhando para Cristo. Eu estou indo e as dificuldades estão aumentando. Continue olhando para Cristo. Pastor, eu estou indo e lá em casa ninguém acredita em mim. Continue olhando para Cristo. Até que um dia a luz de Cristo seja tão grande na sua vida, que todos olharão e dirão: você verdadeiramente é um cristão, é um homem diferente, é uma mulher diferente. Quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Pessoas que zombavam da fé, na hora da dificuldade, iam atrás das mesmas pessoas que zombaram para falar: ora por mim, que eu estou passando um momento difícil. Estou passando um momento difícil na vida. Pessoa que dizia: ah, você vai na igreja, isso é bobo, você está desperdiçando sua vida. Aí de repente, irmãos, vem aquele baque da vida, ele lembra: ó, fulano é cristão, vou pedir para orar para mim. Eu vou pedir para levar meu nome lá na oração na igreja. Eu vou pedir para ficar aqui comigo, para ler a Bíblia comigo. Irmãos, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. O seu chamado não veio do homem, ele veio de Deus. Não é o pastor que te chama. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que foram chamados pelo pastor serão tirados pelo pastor a hora que o pastor quiser. Aqueles que foram chamados por Deus, ninguém poderá tirá-los. Aqueles que foram chamados, irmãos, que nasceram pela emoção, serão mortos quando a emoção passar. Mas aqueles que foram chamados por Cristo: vinde a mim. Irmãos, esse chamado é tão forte que não tem como você voltar atrás. Eu vos farei. A transformação é tão grande, o que Ele faz na nossa vida é tão grande. Como diz a palavra de Deus: aquele que mentia não mente mais, antes fala a verdade com amor. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha com as suas mãos para adquirir o sustento. A vida é transformada completamente. A transformação, ela é divina, irmãos. E a obra é divina, o ministério é divino. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, através de nós, irmãos, é divino. É Ele que faz. A glória é dele. De modo que nenhum de nós temos nada que nos gloriar, irmão. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: olha, depois de haver feito tudo, dizer apenas, servos inúteis que nós somos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Você sabe por quê, irmãos? Porque principalmente no mundo de hoje, onde todos buscam reconhecimento, onde os egos do homem são inflados, irmãos, inflamados completamente, onde todos querem passar por cima de todos, principalmente nesses dias, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e falar: Senhor, eu quero ser testemunha do Senhor, não para reconhecimento do homem, mas para a glória do Senhor. Ainda que ninguém reconheça, se o Senhor olhar para mim e falar: eis aqui um servo fiel, para mim está tudo certo. Para mim está tudo certo. Irmãos, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te dizer, irmão, você não está aqui por acaso, você está aqui por causa do propósito de Deus. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te escolheu. E nessa noite, fala com o Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui, talvez você chegou desanimado, talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Nessa noite eu quero que você lembre do bom pastor que está segurando nas suas mãos, aquele que deu a vida pelas ovelhas.
Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, exausto com as coisas dessa vida, ou frustrado até com tantas coisas que você tem visto por aí, mesmo entre o povo de Deus. Mas nessa noite eu quero te incentivar a tirar os olhos de tudo isso e olhar para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Ele te chamou, Ele que te transforma, é Ele que vai fazer de você pescadores de homens e mulheres fiéis, homens e mulheres tementes. É Deus que faz isso, irmãos. A obra é dele, a salvação é dele. Ele começa, Ele termina. É Deus que vai salvar a sua casa se você continuar confiando no Senhor. É Deus que vai transformar a sua história. Por isso, nessa noite, feche seus olhos, toda a igreja, e fala com o Senhor, irmãos. Abre o teu coração diante dele nessa noite. Fala: Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, ó Deus, não porque eu sou melhor do que todo mundo. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor foi lá no charco de lama, de lodo, e me chamou e me salvou. O Senhor me tirou, Senhor, do charco de lodo e firmou meus pés sobre uma rocha. O Senhor me lavou com teu sangue precioso, não porque eu era bom, pelo contrário, Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de Ti, eu preciso do Salvador, eu preciso, ó Pai, que o Senhor lava os meus pecados, que o Senhor muda o meu coração, que o Senhor transforma a minha vida. Faça de mim o teu discípulo, Senhor. Faça de nós os teus discípulos, ó Pai. Cada homem e mulher que está aqui nessa noite, Deus, nós não queremos ser mais um nesse mundo, Pai. Nós não queremos andar de acordo com o curso desse mundo. Nós queremos andar segundo a Tua palavra, Senhor. Ainda que com isso nós tenhamos perca, ainda que pessoas se afastem de nós, ainda que amizades nos deixem, ainda que a nossa casa, Deus, se envergonhe de nós, ainda assim nós vamos continuar sendo fiel a Ti, Senhor. Porque aquele que te confessar perante os homens será confessado por Ti diante do Pai, mas aquele que te negar perante os homens será negado por Ti diante do Pai. Senhor, e não importa a luta que nós enfrentamos, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós é maior. Nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhum sacrifício dessa vida se compara com a glória que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem. Oh, aleluias! E nós iremos permanecer, Senhor, não como multidão, mas como discípulos amados. Nós iremos permanecer, Senhor, não como joio, mas como trigo. O joio é aquele que vive de aparência, parece, mas não é. Senhor, nós não vamos viver de aparência, Deus. Nós vamos viver de verdade, Senhor. Nós vamos viver de verdade, Senhor. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor.